fazer aqui um link, vou colocar aqui na tela o mapa, e aí você vai nos mostrando, então, que lugar que você está. Você está vendo aí o mapa? Sim. Muito bem. Então, para quem está nos assistindo aí, para quem está assistindo essa entrevista, a Sérvia, ela é um país aí, vou diminuir um pouquinho o mapa, para você ter uma noção aí do mundo, né, o mapa mundi. Então, ela fica aqui no sudeste da Europa, no mais conhecido, né? A gente sempre chamava, eu fiz parte de uma congregação no Brasil, Christian, que nós oramos muito, durante muitos anos, pelos países do leste europeu. Justamente pelo que você falou da guerra, eu vou entrar nesse assunto já já. Então, a Sérvia, ela fica aqui, para você que está assistindo, no leste europeu. Ela faz fronteira aí com Romênia, Bulgária, Macedônia, o Kosovo, a gente vai falar daqui a pouco da questão, Montenegro, Bósnia e Herzegovina. Bom, são esses países aí que a gente não conhece muito como brasileiros, mas o pessoal ouviu falar da Sérvia agora na Copa do Mundo aí, talvez. Teve verdade. Sérvia, que país que jogou contra o Brasil. Então é aqui a Sérvia. E a cidade que você está, Cristian, então ela é no sul, no norte, como é? Para eu poder pontuar. Não, nós estamos hoje nós estamos próximo a Belgrado, ao norte de Belgrado. Belgrado é aqui, é a capital da Sérvia, não é isso? Sim, exato. É a capital, então você está ao norte de Belgrado. Exato. Muito bem. Os nomes aqui não vai dar para a gente ler muito bem, não, mas também. Então, muito bem. Antes de sair do mapa, eu quero aproveitar aí o pessoal que está nos assistindo, porque você começou a falar a questão da história desse país e que muitos missionários, às vezes, querem ir para o campo, estão vocacionados, mas é importante conhecer a história do país que você vai. Porque você tem que... Isso se chama a contextualização missionária, a antropologia, como é que você vai falar com o povo? E nos países do leste europeu, na Sérvia, que é o nosso país que estamos falando hoje aqui, o nosso missionário está na Sérvia, é um país que tem uma história marcada por guerras. E o Christian falou aí para a gente há poucos minutos que a última guerra foi em 1998, 99, não é isso, Christian? Exato. Então, ou seja, não é uma... Por exemplo, aqui na França, a gente tem um peso ainda de 200 anos atrás, da Revolução Francesa, mas a gente tem o peso da Segunda Guerra Mundial. Mas é longe. Tá? Bom, a gente pode dizer que, entre aspas, está longe. Mas a Sérvia ela teve guerra há 20 anos. Então, é uma questão muito forte para o país. Só para fechar o mapa aqui, a gente tem, você que está olhando o mapa aqui, tem o Kosovo. Ele tem esse traçado pontilhado aqui. E o Kosovo, ele é um país, ele é um como vocês chamam isso aí, Christian? Ele seria uma província. Hoje ele é um país que declarou a independência, mas só pela parte dele, né? Não é aceito por muitos países, como pela Sérvia, como pelo Brasil também. Então, uma auto-independência, uma autodeclaração de independência. Muito bem. Eles fizeram o que a Catalunha, hoje, né, 2018, está tentando fazer, 2017, 2018, a Catalunha está tentando a sua independência. O Kosovo, ele fez, mas, num bom português, vamos dizer assim, eles fizeram na marra, né? Não são reconhecidos pela Sérvia e por outros países, mas eles se consideram um país. Exato. Até antes até poucos anos, a Sérvia era um só país com Montenegro também, não é isso? Sim. Até 2003 era Sérvia e Montenegro. Era Sérvia e Montenegro. Então, você que está nos assistindo, você vê que é um país que tem uma história recente, ainda muito, muito fragilizada, né? E isso tudo, com certeza, vai influenciar na questão espiritual, vai influenciar na questão do país. Então, voltando aqui para a nossa imagem, eu gostaria que você que está aí, Christian, pudesse falar um pouco, então, da Sérvia no sentido histórico. Antes da gente falar da igreja, antes da gente falar da questão dos ortodoxos, qual é a posição da Sérvia hoje, a Sérvia como país? Sim. Como eu estava falando, né? A Sérvia fazia parte da Iugoslávia, era o principal país da Iugoslávia, né? A capital da Iugoslávia era Belgrado, e durante muitos anos foi governado pelo general Tito,
muito famoso nessa região aqui. Governava todos esses países da Iugoslávia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, o Kosovo. Governava de uma forma que agradava a todos. Ele é idolatrado hoje aqui, né? Anda no centro de Belgrado, tem camisetas com o rosto dele para vender, canecas e... Poxa. O mausoléu. Não é o general Tito lá que entrou e destruiu Jerusalém, não. Isso é depois. Não é. Vamos lá. E a partir do momento que Tito morre, eles buscavam alguém que pudesse governar da mesma forma. E nesse momento houve esse primeiro problema entre eles, porque claro que os croatas queriam alguém que fosse croata, os sérvios não, precisa ser alguém sérvio, os principais países, né, Sérvia e Croácia. E foi quando estourou a guerra, isso em 93, a guerra da Iugoslávia começou a se dividir, e a Bósnia era o país mais fraco nesse sentido, mas como era muçulmano, eles foram para frente, não, nós queremos guerra, nós queremos independência, e foi acredito que a maioria do pessoal deve conhecer um pouco dessa história, dessa guerra de 93, da queda da Iugoslávia. Vamos lá, pode continuar. Ok. Então, esse momento, para a Sérvia acabou perdendo muita força, acabou perdendo muito... foi passado para o mundo uma imagem de que ele era os vilões da história, só que a gente sabe que guerra não existe mocinho e bandido, né? Guerra, o cara entra para matar e mataram muita gente, mas morreu muitos sérvios, morreram. Por exemplo... Porque, como era tudo um país só, existiam cidades, por exemplo, na Croácia, que eram 100% sérvias. Cidades foram simplesmente destruídas e todo o povo foi morto, né? A mesma coisa, por exemplo, com cidades bósnias aqui dentro. E essa guerra realmente morreu muita gente, mas foi passado para o mundo como só a Sérvia é a vilã da história. Isso não é verdade, não é realidade. Isso depois, em 98, acabou sendo passado uma imagem pior ainda. Foi passado que o Kosovo queria a independência, que os sérvios estavam ameaçando matar. Não, isso não é verdade. A realidade que aconteceu até esse momento, o povo de Kosovo, que são os albaneses, né? Os albaneses e os sérvios viviam de certa forma bem, não tinham grandes problemas. Mas a OTAN queria montar uma base aqui dentro da Sérvia, junto com o governo americano e alguns países da Europa. E a Sérvia, o aliado principal da Sérvia é a Rússia. Isso, para o lado da Europa, isso é um grande problema, né? A Rússia apoiando aqui a Sérvia. Como a Sérvia não aceitou montar essa base, então eles apoiaram o Kosovo para alcançar a independência. E aí tudo que foi passado para nós, por exemplo, no Brasil, ou para o resto da Europa, foi, olha o que os sérvios estão fazendo, os sérvios estão matando os albaneses e toda essa história, sendo que não foi exatamente isso que aconteceu. Então, do dia para a noite, a OTAN atacou a Sérvia. Nós temos, por exemplo, no centro de Belgrado, prédios no centro de Belgrado que foram totalmente destruídos, foram lançados mísseis em escola, em hospital, em trem. 3.000 pessoas morreram num só dia, quando a OTAN atacou a Sérvia aqui. E foi a partir desse momento que começou a guerra do Kosovo, né? Foi com o ataque da OTAN na Sérvia. Foi bem difícil para a nação, vários embargos, foi afastado do resto da Europa. E a única nação que apoiou a Sérvia nesse momento foi a Rússia, né? Então, hoje, a aliança forte que eles têm é com a Rússia. E o país acabou empobrecendo muito por causa desses embargos, importação, exportação, e o país se sustentou apenas com a agricultura. Então, a Sérvia hoje é um país que tu anda 300 quilômetros e tu vê só agricultura, e alimenta o país, mas a gente sabe que não dá riqueza, né? Não dá riqueza para o país. Então, o país, nos últimos 20 anos, empobreceu muito nesse sentido. Muito bem. Então, você vocacionado para missões, você que quer apoiar missões, está aí um panorama geral que o Christian nos deu do que é a Sérvia, né?
uma realidade muito diferente para quem é brasileiro, porque a gente não tem guerras no Brasil, né? Talvez a gente pode falar das guerras lá você do Rio Grande do Sul, os farrapos, né? Lá, a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, mas muito distante da nossa realidade. Então, você vê, alguém foi chamado pelo Senhor durante o seminário, a história do Christian, quando estava fazendo seminário, por um trabalho de seminário, onde ele foi levado a estudar um país, Deus colocou no seu coração esse país, Sérvia. E aí, em 2014, a última guerra que o país viveu fortemente, né, o final da guerra, em 1999, e aí o missionário brasileiro chega nesse país em 2014. Então, a gente passa para a próxima questão, qual é o cenário que você encontrou? Um cenário destruído, como já vai dizer, uma paisagem, né? Muita coisa destruída. Crianças, como é que são as crianças que nasceram nessa época da guerra? Qual é a educação que essas crianças têm? E dentro disso tudo, aí eu quero que você fale, Christian, da religião. Como é que é a história da religião na Sérvia? Né? Qual a herança histórica que eles têm de religião? E quando você chegou no país, o que você encontrou? Você já falou para a gente no começo do vídeo, mas eu gostaria de separar agora aí para a gente pontuar. Você chegou em 2014, qual é a realidade religiosa do país? A Sérvia, ela é quase entre 90% e 95%, não sei o número exato agora, de ortodoxos. Então, é uma religião predominante. A cultura aqui é muito forte, muito forte. Até nesse sentido, eu acho muito parecido com o Rio Grande do Sul, lá, que tem o orgulho de ser gaúcho. Aqui é exatamente igual. Eles têm orgulho de ser sérvio. E isso traz a questão da religião junto. Por exemplo, a Sérvia foi, durante 400 anos, dominada pelos otomanos aqui, os turcos, né? Então, a tendência era ser um país muçulmano. E eles mantiveram a religião mesmo durante esse tempo que o Império Otomano governou aqui, para você ver como é forte a religião aqui. Como a tradição é forte.